Bom, gente, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do nosso canal. E hoje é a terceira aula, né, que é a sequência desses vídeos que a gente está apresentando materiais, né, materiais básicos para você começar a dar os primeiros passos no desenho realista. E hoje eu quero falar a respeito dos esfuminhos, né, materiais para esfumar, quais que eu uso, por exemplo, papel higiênico, esfuminho, pincel. Eu quero mostrar na prática como que é o resultado de cada um desses itens aqui. E aí eu quero mostrar um pouco. Se você não viu os vídeos anteriores, onde eu falo a respeito dos lápis, dos papéis e tudo mais, é legal você acessar aqui os cards aqui em cima e você vai ter acesso às outras videoaulas. Já aproveitando, eu queria pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative as notificações para ser avisado de novos vídeos, deixando também seus comentários, que é muito importante para a gente, para que a gente entenda como que esses vídeos têm refletido aí no seu aprendizado e no conteúdo aqui do canal, beleza? Bom, vamos lá. Aqui eu tô com um lápis da Faber-Castell, série 9000, é um lápis bem barato que você encontra em qualquer papelaria. Eu vou usar um lápis 4B porque ele é mais escuro, então fica melhor para poder fazer o sombreamento, tá? Então aqui eu vou dar alguns exemplos assim bem básicos, só para você entender mesmo como que eu faço isso na prática. Bom, primeiro que o sombreado eu não faço necessariamente com esfuminho, eu faço com o lápis. Então é importante que a gente já trabalhe bem o sombreado com o peso da mão, né? Trabalhando a leveza, o peso da mão, tudo de uma forma bem controlada, bem dosada, porque depois na hora que você vem trabalhando com o esfuminho ou papel higiênico, fica tudo mais fácil de você sombrear. Agora, se você faz um sombreado no lápis que não tem um resultado legal, aí também fica difícil de você sombrear com o esfuminho ou com o papel higiênico. Bom, aqui ó, você repara que eu fiz um pedaço, depois eu fiz um outro pedaço aqui um pouco menor e aí ficou uma emenda. Essa emenda eu posso tanto tirar com o próprio lápis, né, acrescentando mais sombra em volta e tal, como eu posso também esfumar. Ó, aqui eu comecei esse lado mais escuro, vou deixar ainda um pouco mais escuro, e ao passo que está indo para o outro lado, eu estou deixando mais claro, bem suave. Esse papel que eu estou usando aqui é um papel lana, tá? Lana Bristol, ele é bem liso, então por isso também eu estou trabalhando com lápis 4B para poder ficar mais escuro o sombreamento e o efeito que a gente vai dar. Então tá aqui, ó, fiz com lápis 4B. Aí agora eu vou pegar um pedaço de papel higiênico, folha dupla, tá? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Não tá abrindo, mas é folha dupla. E aí eu pego uma folhinha dessa e dobro assim, ó, na diagonal, né? E aí dobro mais uma vez. E aí mais uma vez, ou seja, 3 vezes eu dobro ele pela metade. E aí eu dobro essa ponta para trás. Por que que eu dobro para trás? Para eu ter maior controle aqui. A hora que eu coloco o dedo assim por cima, eu tenho maior controle para que eu consiga enxergar o que eu estou fazendo. Então, por exemplo, aqui eu passei o lápis 4B. Eu venho com papel higiênico, olha só como ele fica bem esfumado. E aí eu consigo fazer um degradê aqui, ó, só no papel. E aí eu vou trabalhar um pouco mais isso aqui. Digamos que eu quero ainda um pouco mais escuro esse canto. Eu venho com o lápis. E é legal, assim, alguns macetezinhos. Quando você vai fazer com lápis, é legal você girar um pouco a ponta para você pegar a quina do grafite. A hora que você pega a quina do grafite, você consegue fazer um traço mais escuro. Se você pegar o lado que o lápis está mais gasto, olha lá, ó, ele não vai escurecer muito, porque já está chanfrada a ponta. E aí não fica tão escuro. Aqui, ó, eu estou fazendo bem mais forte. E aí vou jogar de novo o degradê aqui com o peso da mão somente, né? Com a leveza da mão, mais precisamente. E aí vou puxando. E para não ficar uma passagem tão brusca, né, de um lado para outro, eu posso vir com o esfuminho. Ó, esse aqui é um esfuminho da marca Cretacolor. Porém, tem outros esfuminhos. Esse aqui é da marca Derwent. Tem outros aqui que eu acho que nem marca. Não... esse é da Trident. O da Trident ele só tem um númerozinho aqui. Ele é
ele é assim, conforme a espessura dele aumenta o número. Então esse é número 1, aí tem o número 2 que é um pouco mais grosso, 3, 4 e por aí vai. Tá? Eu gosto muito desse Cretacolor porque ele fica num meio termo, porque esse Derwent ele é muito macio e o da Trident é muito duro. Então eu gosto desse Cretacolor porque ele é um meio termo e aí eu consigo trabalhar. Ele faz o mesmo efeito do papel higiênico, só que em áreas menores, tá? Então, resumindo a explicação, o papel higiênico e o esfuminho, eles fazem ou produzem o mesmo resultado de esfumar o lápis, nada mais do que isso, ok? Agora, o pincel, o que o pincel faz aqui no caso? O pincel, ele ajuda a escurecer as partes que eu quero escura, porque o esfuminho, na hora que você passa o lápis e passa o esfuminho, ele além de esfumaçar o grafite, ele dá uma leve clareada. Agora o pincel não, o pincel ele ajuda a escurecer sem espalhar o grafite, tá? Então a hora que eu passo o pincel, olha só. Não sei se no vídeo dá para ver legal, mas ele fica bem mais escuro. Que pincel que eu uso? Esse pincel aqui é um pincel chato, de cerdas sintéticas e que eu corto pela metade. Então eu pego uma tesoura, tá? Eu pego uma tesoura e corto aqui pela metade, porque se ele ficar inteiro, ele fica muito flexível. E aí a hora que você vai esfumar, não fica legal. Ele fica muito mole na hora de esfumar e não produz o resultado que eu quero. Outra coisa, digamos que eu pego e faço uma textura com o lápis 4B. Digamos que eu faço uma textura assim, ó. Toda aleatória, toda cheia de marcações e tal. Beleza, aí vou fazer duas iguais. Aí faço outra aqui toda marcada. Uma espécie de textura mesmo. Isso aqui a gente usa em cabelo, usa em texturas de pele na hora de fazer, enfim. Ó, bem parecida as duas, tá? Com o mesmo lápis, mesmo jeito de fazer e tudo mais. Aí se eu pego isso e passo o esfuminho, eu praticamente desmancho toda a textura que foi feita. Ó, fica tudo uma coisa só, lisa. Tá vendo? Fica tudo liso. Tentar aproximar um pouquinho mais aí a câmera para você ver. Ó como fica liso. Se eu pegar o papel higiênico e passar nessa parte também, produz praticamente a mesma coisa. Ó. Às vezes fica um pouquinho mais claro, mas, ó, resumindo, a textura desapareceu. Ficou tudo liso. Agora, se eu passo o pincel, vai ficar acinzentado, porém a textura não vai desaparecer. Tá vendo? Então, isso aqui é legal quando a gente faz textura que a gente quer acinzentada, mas quer também os detalhes aparecendo. Então, olha lá, ela não desaparece, o que permite trabalhar em cima. Então, depois eu posso vir com uma caneta borracha, fazer uns pontinhos brancos aqui, aí dá uma sensação de textura, de tecido, de pele, de cabelo. Enfim, dá para trabalhar de muitas formas, tá? É uma aula bem simples, porém com uma aplicação prática bem eficaz para você testar. Por que eu digo testar? Porque eu muitas vezes estraguei desenhos meus chegando com esfuminho e passando em tudo sem ter a noção básica. Se você me perguntar, tem que usar forte ou leve? Depende do que você quer. Se você quer mais escuro, você passa mais forte. Se você quer mais claro, você suaviza o peso da mão, que é basicamente o mesmo princípio que se usa para sombrear com o lápis. Tá? Então, esfuminho, papel higiênico e pincel, a forma de trabalhar é muito parecida, porém o resultado entre eles é que se diferencia, e o papel e o esfuminho é a questão de onde trabalhar com cada um deles, um em regiões maiores, outras em menores, ok? Espero que você tenha gostado dessa videoaula e em breve a gente vem com mais novidade aí, beleza? Fica com a gente e não deixe de deixar o seu curtir aí. Até mais, valeu!